Olá a todos, olá a todas, olá a todes. Dessa vez o texto de hoje é a tomada de decisão multicritério para a classificação de políticas de enfrentamento à Covid-19 e vamos trazer aqui uma breve introdução sobre a motivação, né, e os objetivos aí de acordo com os autores. A pandemia da Covid-19, né, ela trouxe uma série de desafios para os gestores públicos, principalmente sociais. Entretanto, existem diversas questões a serem atendidas, mas os tomadores de decisão necessariamente precisam fazer escolhas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 em um cenário de múltiplas situações. Dessa forma, os autores destacam como motivação central da realização do estudo o surto e a rápida disseminação do novo coronavírus, SARS-CoV-2, no Brasil e no mundo, desde sua identificação em Wuhan, na China. O intervalo entre a declaração, da OMS do coronavírus como um surto e posteriormente como uma pandemia foi ínfimo, foi pequeno. Assim, existindo um contexto emergencial onde era exigida a implementação de políticas públicas urgentes e cirúrgicas. Além do mais, as ações de enfrentamento à pandemia estariam necessariamente ligadas às políticas públicas, uma vez que o Estado possui um papel fundamental neste cenário, isto é, mitigar o vírus e contar com a colaboração coletiva de todas as pessoas envolvidas nesse processo. Em adição, temos como objetivo central do trabalho a análise da avaliação de cenários distintos, considerando, é claro, as questões epidemiológicas e econômicas da Covid-19. Em harmonia com as medidas mais habituais de combate ao avanço da contaminação à população, foram criados 11 cenários diferentes na área da inteligência artificial, sendo potenciais alternativas de enfrentamento à pandemia. Eles foram baseados na ferramenta ABM, Modelos Baseados em Agentes, ferramenta de simples implementação com finalidade de simular sistemas dinâmicos e complexos, capaz também de apresentar resultados próximos do esperado a partir de eventos que já ocorreram. Com decisões que podem variar de acordo com os múltiplos fatores levantados pelo Topsis, ele é um método multicritério, além dos cenários fazerem parte de um pacote, representado pelo modelo COVID-ABS, modelo que permite analisar vários aspectos em conjunto. Na figura presente, podemos ver o esquema do funcionamento das simulações e como mimetizam os sistemas reais. A metodologia utilizada pelos autores foi o modelo COVID-ABS, graças à possibilidade de se desenvolver uma simulação de cenários que incluem tanto critérios epidemiológicos quanto econômicos. Devido à diversidade presente nos parâmetros e uma flexibilidade do modelo, uma simulação de diferentes escalas espaciais e demográficas, diferentes estágios da pandemia e intervenções socioeconômicas são possíveis de serem realizadas. Para isso, criaram-se cerca de 11 cenários distintos, cada um representando uma política social adotada para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Observando os dados apresentados no decorrer do tópico, mostrou-se um foco na variação gradual dos níveis de isolamento social, que variam de 0 a 100%. Realizados 3 cenários distintos de adoção do isolamento. O primeiro cenário corresponderia ao isolamento social de 0%, onde nenhuma política pública é aplicada. O segundo corresponderia ao isolamento social com crescimento gradativo, iniciando-se no patamar de 10% e subindo. O terceiro cenário representaria o isolamento total, com 100% de adoção. Os autores apresentam que no método COVID-ABS cada iteração seria equivalente a 1 hora, e para o desenvolvimento da pesquisa foram simuladas cerca de 1.440 iterações, correspondendo a 2 meses, com o intuito de considerar fatores como as rotinas sociais, que incluem trabalho e horas de lazer, e as rotinas financeiras, como o pagamento de salário e impostos. Para ter um resultado menos afetado pelas aleatoriedades, cada cenário foi realizado 35 vezes. E, para a mensuração, os valores dos critérios de decisão consideraram os valores médios de tais execuções. O outro método utilizado parte do princípio da tomada de decisão multicritério. O intuito de utilizar tal metodologia é fornecer uma base matemática lógica para a tomada de decisão. Conforme abordado pelos autores, os métodos presentes na tomada de decisão multicritério utilizam um vetor de pesos representando a importância de cada critério para o decisor. E é exatamente isso que o método Topsis faz. A técnica para a ordem de preferência por similaridade com a solução ideal em tradução livre tem por objetivo fornecer uma alternativa que estivesse o mais próximo possível da chamada solução ideal positiva.
No caso do artigo, o TOPSIS foi utilizado para ordenar os cenários, dadas as preferências dos decisores por meio de pesos atribuídos aos critérios, partindo de uma matriz de decisão e um vetor de pesos. Foram determinadas a matriz de decisão normalizada ponderada, a solução ideal positiva e negativa, calculadas as distâncias entre cada alternativa e o coeficiente de aproximação e classificada as alternativas em ordem decrescente. O presente artigo utilizou o modelo de simulação COVID-ABS para gerar cenários onde foram implementadas diferentes medidas de enfrentamento contra a COVID-19. O TOPSIS foi utilizado para ranquear a efetividade de 11 cenários a partir de critérios que levam em conta fatores sociais, epidemiológicos e econômicos. Desse modo, pode-se criar parâmetros que auxiliarão na tomada de decisão para políticas públicas de combate à pandemia. Esses parâmetros são relevantes para a gestão pública, uma vez que, diante de um cenário imprevisível como a pandemia, tomar decisões sem precedentes é um processo muito delicado. Desse modo, a aplicação desse artigo como auxílio na tomada de decisão pode estreitar caminhos e tornar o enfrentamento mais rápido e eficaz. Depois dos 11 cenários formulados, cada um com uma política de enfrentamento, todos passaram por sessões de simulação, para assim se observar como cada ação ou a falta delas afetava o cenário da pandemia, como nós podemos ver, por exemplo, no gráfico exposto. Ao fim das simulações, foram-se traçados 6 pontos base, conforme a tabela exposta. Esses pontos são de suma importância, pois foram eles que nortearam as conclusões do estudo e pelo fato dos mesmos abordarem tanto as questões da saúde quanto também questões econômicas. De modo geral, o estudo concluiu que os cenários que apresentavam políticas voltadas ao isolamento social foram os que melhor se saíram, pois reduzem a disseminação do vírus, minimizam o contágio, salvam vidas e reduzem a longevidade da pandemia. Mesmo afetando a economia, os impactos causados são sanados no curto prazo. Já em ambientes que apresentavam pouca ou nula restrição, os mesmos se demonstravam como os mais problemáticos e calamitosos, pois afetavam a sociedade como um todo nos diferentes âmbitos. No que tange a possíveis aplicações deste estudo dentro da área de administração pública, os próprios autores colocam outras 3 variáveis que podem ser incluídas e melhorar aí as explicações e as análises em relação à saúde e economia. A saber, são elas máscaras faciais, distanciamento social e subsídios financeiros. No entanto, o grupo também levantou outras 2 oportunidades de aplicação desse mesmo modelo, dado o contexto complexo, incerto e de mudanças rápidas em outras 2 frentes, tanto a efetividade de políticas públicas de contenção de impacto de desastres naturais, quanto também na efetividade de políticas públicas de contenção de crises econômicas. Acreditamos que nas 2 situações é possível tanto usar a abordagem de ferramenta ABM, escolhendo os agentes que mais interessam para as políticas e ações, né, e para os desdobramentos disso, tanto a utilização da análise TOPSIS.